Olá, galerinha. Eu quero falar com vocês sobre as estruturas organizacionais. A ideia de estrutura organizacional está relacionada a como a empresa ela vai funcionar, né, e como ela vai se estruturar. Sendo assim, as estruturas organizacionais elas são extremamente importantes para que elas possam funcionar, né? Agora, a estrutura, como fosse o alicerce, né? Como é que uma casa ela é construída, né? Alicerce, paredes, telhados. Qualquer troca dessa função, ela gera uma grande problema, tá certo? Então vamos lá. Dentro desse aspecto, eu quero falar sobre algumas estruturas, né? Três delas são mais importantes, que é a staff, a funcional e a linear. Vamos lá. Os conceitos iniciais de estrutura é que é um conjunto coordenado de responsabilidades e autoridades, comunicação e decisão das unidades organizacionais de uma organização. E a forma pelas quais as atividades são divididas, organizadas e coordenadas, elas provocam um impacto na própria cultura da organização, de como ela é feito a ser a linha de comando. A estrutura de uma organização está diretamente ligada a uma estratégia que envolve aspectos físicos, ou seja, prédios, equipamentos e assim por diante, humanos e financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos. Sendo assim, a estrutura ela tem dois aspectos: a vertical, que é essa aqui, né? Que é exatamente a ideia de comando, quem está mandando em quem, e a horizontal, quem está no mesmo nível, podendo estar em departamentos diferentes, mas não tem uma regra de autoridade, né? Estão interagindo com os mesmos funcionários. Então nós temos a vertical e a horizontal. A maneira mais fácil de entender isso é o organograma, né? O que é organograma? Nada mais do que uma maneira de organizar, né? É uma estrutura formal, um desenho para saber quem está sobre, quem está abaixo, né? E a figura ao lado, você consegue entender mais ou menos como funciona isso. Então, em cima nós temos quem está mandando e atrás você consegue ver os departamentos e assim as subsequências, né, das suas estruturas, né? E essa linha é a linha de comunicação, ou seja, quem está comunicando quem, tá certo? Então, é uma forma visual, o organograma, de entender a estrutura, né? Ela é vinculada, né, com a estrutura. Não confunda estrutura organizacional com organograma. A estrutura é a maneira que se faz e se manda. A organograma é a maneira visual de você conseguir enxergar isso, ok? Então, baseado nisso, nós temos a hierarquia, né? O que é hierarquia, né? Hierarquia é o grau de comando, ou seja, quem é que manda, tá certo? Para que serve isso? A hierarquia é necessária para definir as ordens, né? Quem dá direcionamento. Vamos pensar no negócio. Se você não tem direcionamento, quem vai mandar, né? Na sua casa precisa de alguém dar direcionamento. Então todo mundo manda, todo fica uma bagunça. Não precisa de uma hierarquia. Quem define a hierarquia pode ser feita pelo empreendedor, a pessoa que está empreendendo, ou alto escolão, né, da empresa, ou do departamento de recursos humanos, de acordo com as suas demandas, né? Então a hierarquia ela vai de cima para baixo, ou seja, alguém mandando e alguém obedecendo. E também existe a cadeia de comando, né? Uma mandando no outro, ok? Então vamos ver essa exemplo aqui, né? Nós temos o presidente, por exemplo, nós temos gestor de vendas, gestor de finanças e gestor de RH. E logo depois nós temos, sei lá, também dentro do gestor de vendas temos técnico de vendas, temos técnico de contabilidade e técnico de gestão de RH. Isso quer dizer, por exemplo, o técnico de venda ele está sujeito ao gestor de venda. Da mesma maneira, o gestor de venda ao presidente. Então, o técnico não pode mandar no presidente, né? E assim por diante. A gente consegue entender quem está sobre quem. Ok? Então, nós temos lá. Vamos continuar. Quais são os três tipos de estruturas, tá certo? Temos a estrutura funcional, a linear e a linha staff. Certo? São os três principais. Vamos lá. O que é estrutura funcional? A estrutura funcional nada mais o Fayol fala muito sobre isso, quando você coloca a estrutura, não nomes, mas funções. Função de presidente, função de gestor, função de diretor, função de coordenador. Então não está ligada à pessoa em si, mas à função que ela está. Geralmente são funções relacionadas à parte administrativa, por exemplo, a gestor de logística, gestor de RH, gestor de administrativo, gestor financeiro e assim por diante. Então a estrutura dela toda é definida por funções, né? Então essa é a primeira característica da funcional.
A segunda, nós temos lá, a mesma ideia para entender melhor, né? Distribuindo, nós temos lá o chefe executivo, aí nós temos lá a área, a função de marketing, né? A área de marketing, tem todas as funções de marketing, publicidade, promoção e preço. Então nós temos essas caras áreas administrativas, gestão de pessoas, gestão de materiais, e área técnica, gestor de produção e gestor de fábrica. Então, você percebe que nesse ponto, a funcionalidade que define essa estrutura e essa hierarquia. Quais são as desvantagens? Né? As vantagens, perdão, é a maior especificação dos funcionários, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Ele aumenta o relacionamento entre empregado e gestão. E também existe desvantagem, né? Porque só tem uma especialidade, então as pessoas só vão ver aquilo ali. Então, por exemplo, se eu colocar uma pessoa lá para o RH, vai ter um problema, né? Porque ele só está sabendo sobre aquilo naquela área, né? E aí as pessoas deixam de ver a visão global da empresa, dificulta também a tomada de decisão. Agora, o linear. O linear é diferente da estrutura funcional, que está ligado diretamente à verticalidade, né? Ou seja, a ideia de comando, são pessoas, né? E vai descendo de mais baixo. Nós vemos muito isso, por exemplo, na cadeia militar, né? O tenente e assim por diante, né? Vamos ter essa estrutura. É mais piramidal, né? Ou seja, de cadeia de comando. Sendo assim, para entender melhor, o exemplo clássico de organização linear é o exército, né? O exército é uma organização de qualquer outro, né? Mas tem lá o chefão, os chefes, chefinhos, né? Eu não sei muito bem a estrutura de linear, né? Nós temos o coronel, o major, e aí o comandante, e assim por diante. A igreja é um desses também, né? Temos papas, temos cardeais, temos os arcebispos, os bispos e os padres. Você percebe que nesse caso aqui não são funções, é uma gestão mais linear, né, mais de hierarquia. Então, esse tipo de característica é muito também comum dentro de algumas empresas, onde coloca as pessoas, o cargo, como uma hierarquia, não funções. Qual é a vantagem? Né? Ela é clara, né? E rapidamente nós conseguimos identificar que esses que estão nos seus cargos e as suas responsabilidades. Isso facilita na tomada de decisão e também fica muito mais fácil compreender, né? Porque não é só a função, a pessoa está ligada a um cargo e assim por diante. Qual é a desvantagem? Geralmente existe uma carga maior, mais centralizada nas decisões, né? E essas equipes estão muito preparadas para inovar, né? E assim também. E tem muita questão da chefia, né? Então, o chefe, isso gera alguns problemas de comunicação e pouquíssima relação. Agora, staff na verdade, pode acontecer das duas maneiras. Mas, na verdade, é uma forma de assessorar. É uma estrutura com assessores, né? Que vão ajudar cada departamento, ou cada área, ou cada setor de uma estrutura. Para entender melhor isso, por exemplo, vamos ver a figura no lado, você vai perceber que nós temos lá administradores, tem setor 1, setor 2, setor 3, e tem uma assessoria, né? Ligada, ou seja, vai ajudar. Isso acontece muito, por exemplo, para ter uma assessoria de comunicação, setor de relações internacionais, assessoria de ajudar no processo, né? Então, o assessor exatamente ajuda a um setor específico, né? Ou seja, uma empresa que ela não tenha conhecimento de uma determinada área, ela procura uma especialista para poder entender melhor e assim assessorar naquela área específica, ok? Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês entenderem e eu gostaria que vocês terminassem isso aqui, se vocês quisessem, desse um print aí na sua tela e terminasse isso aqui. Olha só, a estrutura aqui é uma estrutura funcional. Nós temos diretor-geral, financeiro, RH, vendas e estoque. E assim por diante também, os técnicos de cada área e auxiliares de cada técnico. E assim a gente consegue determinar exatamente como é que funciona. Ok? Até a próxima aula. Valeu!